Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Sanepar. Cadê a galera aí que gosta das empresas geradoras de caixa? Saneamento tem um a mais ali nessa história de geração de caixa, que é o seguinte, tá? É um negócio de utility. O que a gente chama de utility, né? É um termo que se usa lá para as empresas do exterior. São aquelas empresas de serviços e tal, né? Basicamente, energia elétrica, saneamento, lá fora tem as coisas de gás e tal. Você tem uma receita muito previsível, né? Em troca, você não cresce muito. Né? Saneamento em países desenvolvidos, né? O crescimento é muito marginal, né? Infelizmente para o Brasil, né? Infelizmente para o nosso país, né? Aqui tem espaço para as empresas de saneamento crescer, já que as coberturas elas nunca são, né, tão boas como deveriam ser. Tá? Então tem um lancezinho nessas empresas de saneamento que é a necessidade, não necessidade, né? Que é um investimento por meio de CAPEX. Então a gente pode ver que a Sanepar, vou direto ao ponto que interessa aqui, ela teve um aumento substancial de CAPEX nos últimos anos, principalmente considerando aqui ó, pré-2018, que vem no planejamento mais de longo prazo, mais recentemente teve o marco do saneamento, de investir justamente para melhorar essas coberturas e a qualidade e tudo mais, tá? Então, num mundo normal, tá, uma Sanepar da vida ia ter uma geração de caixa bem forte, um capex, claro, não baixo, porque, né, mesmo assim, você está sempre lá investindo bastante, mas ainda ia sobrar bastante dinheiro para o acionista, né? Um fluxo de caixa livre bom, constante, uma geração de caixa legal. Recentemente, a empresa está investindo mais, tá? Isso no curto prazo leva a um menor caixa disponível, com certeza, mas no longo prazo vai fazer com que você tenha um retorno por meio de tarifa, de reajuste e tudo mais. Então, assim, há um equilíbrio financeiro, não é aquela geração de valor absurda, né? Que você pode pegar em outras empresas aí mais dinâmicas e tal, bota um capex interessante, seja de aquisição, seja de investimento orgânico, e o resultado dá uma melhorada, mas aqui tem sim uma contrapartida mais lento, né? Uma contrapartida que vem mais devagar, tá? Fora isso, o Sanepar não tem muito o que falar, é um negócio super simples para quem gosta, assim, né, daquela empresa constante e tal, com resultado de boa, né? Então a receita dela vai aumentando todo ano, assim, sussa. O resultado operacional, esse ano ele teve um momento de um pouquinho de pressão de custo, porque a gente teve aqueles anos lá de inflação, lá 2020, 2021, e aí subiu geral, preço de materiais, principalmente salário, né? Tem lá os acordos coletivos, subiu o salário. E enquanto que o reajuste da tarifa é um pouco mais lento o mecanismo, né? Depende de aprovações regulatórias e tal. Mas ela meio que já equilibrou isso aí, a gente já vai ver no resultado do quarto tri, mas teve um trimestre lá mais fraco, né, que fazia tempo ela não vinha com esses 400 milhões de EBITDA e tal, né, um lucro mais baixo, e esse trimestre tinha batido forte o aumento de custos, sem uma contrapartida assim boa, tá? Agora, esse último tri já veio bem bom, já é o maior EBITDA quase da história, isso aqui se bobear teve não recorrente. Então, resultado bem forte, bem bom, seguindo a história. É uma empresa tranquila, velho, zero preocupação, né? Grandes emoções. Você tem aquelas histórias de sempre. Esse ano teve uma história lá de uma prefeitura, Maringá, aí na minha cidade, que ia dar um BO de ação na justiça. Aí, ano de eleição é sempre uma tensão. O que vai fazer o próximo governo? E, cara, no final das contas, continua mais ou menos tudo parecido, tá? Então, uma empresa interessante. Ó, é mais uma empresa que sofre o mal, né, da avaliação de cotação. Então, muita gente aí confunde, né, a cotação com o desempenho econômico da empresa, falar que o resultado é fraco, que não deu retorno. Cara, o retorno da empresa é interessante, tá? Não é, espetacular, mas é o esperado para um tipo de empresa dessa aqui. Ela viveu sim uns anos meio difíceis, agora eu não vou lembrar exatamente, mas mais pro começo do ano, do ano, da década, tinha uns governos lá, né, represando muito tempo o reajuste, que não tem acontecido recentemente, tá? Então é isso. É uma empresa, a princípio, super tranquila. No momento, ela está numa situação que vai ter um CAPEX mais elevado aí pelos próximos 2, 3, 4 anos. Né? Tem que ver o plano lá de longo prazo dela. Vai sobrar menos dinheiro. É muito provável que ela acabe ficando com um endividamento maior. Talvez reduzir proventos. Você vê que proventos ela já chegou a pagar um valor até bem maior. Depois deu uma controlada, né?
Mas isso aí vai ter contrapartida no resultado futuro, né? Então, pensando no longo prazo, também não é nada assim absurdo. Só acompanhar os investimentos, a evolução da cobertura, né? Enfim, não falei, mas Sanepar, empresa de saneamento do estado do Paraná. Dúvidas comuns, né? Sempre a dúvida da classe de ação. Eu já falei aqui para vocês, né, assistirem. Tem um vídeo só explicando isso, sobre ordinária, preferencial e unit. Por que de uma, por que do outro. Porque empresas que têm units, né? Não faz sentido você comprar outra classe de ação, porque o risco da unit não está no ativo unit, está na empresa. Tanto faz o ativo que você compra. A questão da liquidez. Falei a mesma coisa do vídeo da Taesa. Aí vi gente perguntar. Até os caras têm a audácia de vir nos comentários perguntar qual comprar, né, velho? Não dá. Tem coisa que tem limite. Então, você tem dúvida sobre isso? Primeiro que eu acabei de responder. Segundo, se quiser ver mais em detalhes, tá lá naquele vídeo que eu indiquei. Que mais? Pessoal pedindo um monte de outras empresas de saneamento. Cara, Sanepar para mim é melhor de longe. É só você olhar os números, os indicadores, tudo de cobertura, de eficiência, né, a própria rentabilidade da empresa. No momento de crise, olha como é que a Sanepar se comporta, olha como é que as outras se comportam, tá? Então, o Sanepar para mim é melhor que as outras. Só dá uma estudadinha aí que imagino que vocês vão chegar a uma conclusão parecida, tá? E é isso aí, vamos dar uma olhada. Porque o release dela, porque é um release simples, né? A apresentação não tem nada demais também, né? Não tem nada muito bonito, então vamos aqui, mas super tranquilo. Essa é uma empresa boa, deixa eu fazer um parênteses aí antes de começar a análise mesmo. Essa empresa é boa para quem tá começando a analisar, tá? Não precisa nem comprar se não for teu caso. Mas não tem muita complicação, o balanço é bem redondinho, é fácil de entender, não tem nada de outro mundo. Para quem tá começando é legal começar com ela, não vai ter nenhuma grande surpresa, tá? Enfim, Sanepar é uma empresa de crescimento suave, né? Lento, vai crescendo aí em single digits, alguma coisa do tipo. Futuramente, com esses investimentos, é possível que dê um salto maior de resultado, né? Mas, a princípio, né, é uma empresa que você espera um crescimento devagar. Ela tem três motores de crescimento, né? Eu falei que no exterior a empresa de saneamento quase não cresce. Aqui no Brasil tem três motores. Um é o aumento na... A gente vai ver aqui ao longo, né? Mas, tipo, na área de cobertura. Então, se você chega e oferece serviço para mais pessoas, né, você vai faturar mais. Segundo, é o aumento no volume faturado, tá? Então, mesmo para o mesmo número de residências e tal, assim, né? Você tem a tendência de ter um aumento no volume de água, de esgoto faturado. E, por último, um reajuste, tá? Cada um deles vai um pouco em reajuste e às vezes um pouco mais, né? Mas esse aumento de cobertura, aumento de volume faturado, é pouquinho ali, 2%, mais 2% daqui, 2% dali, aí vem um reajuste um pouco maior, ela vai entregando um crescimentinho ali. A gente viu que no histórico é bem consistente, né? E a tendência é que esse aumento ele vá propagando ao longo do balanço, né? Que você vai vendo exatamente o que a gente viu aqui, né? Aumenta um pouquinho de receita, um pouquinho de EBITDA, um pouquinho de lucro líquido. Em momentos que tem mais folga, né? O lucro líquido sobe mais, dá uma alavancadinha. Agora não é bem um momento desse, eu expliquei lá, teve uma pressão de custos esse ano que fez esse resultado aqui já ser bom, porque a gente viu lá no segundo tri, né? Já estava pressionado. O segundo, terceiro tri, acho que o último vídeo que eu fiz dela, estava impressionado por custo, agora já melhorou. Em períodos que vai um pouquinho melhor, tá? Então você vê que teve uma quedinha de ROI e ROIC, né? Essa pressão de custos agora tá vindo, ainda não foi, né, contrabalançado pelo aumento da tarifa, tá? Endividamento, bom, vamos falar item por item, né? A empresa tem uma margem bruta boa, o negócio de saneamento, ele é bom, tá? Ele não é ruim. Ele tem margens boas, tanto bruta, tanto operacional quanto líquida. A empresa é relativamente bem gerida, tá? Senão ela não teria margens legais. Então aqui o pessoal né, vai muito né, no chavão, na ideia preconcebida, estatal, deve ser ineficiente, deve ser isso, aquilo. Quando, na verdade, você vê pelos números que as margens são boas, tá? Então o negócio é bom. Mas na mão do player privado teria margens melhores. É difícil saber o quanto, né? Mas não dá pra dizer que ela é ruim, não, tá? Ela é economicamente um negócio legal, tá? Um negócio interessante. Enfim, margem EBITDA, margem bruta, margem líquida, todas são muito boas. O endividamento agora, né, começa a aumentar um pouquinho por conta desse investimento acelerado. Vamos lá, os principais contratos da empresa, que são as principais cidades do Paraná, lembrando, tá? Saneamento é uma obrigação municipal, só que na grande maioria dos casos é atendido pelas empresas estaduais, né, pela capacidade econômica e tudo mais. Mas tem cidade que toca o saneamento sozinho, né, não contrata os serviços da empresa do Estado.
Mas os principais cidades aí, eles têm, né, um prazo relativamente longo, é uma ou outra aí que tá, né, meio perto de acabar a concessão, mas Curitiba, que é o principal negócio, é 20% da receita, ela renovou não faz muito tempo, então tem anos aí de contrato tranquilo. Então, o marco do saneamento que abriu, né, uma concorrência aí, pelo menos na teoria, para ela não é um risco relevante, né? Porque os principais contratos estão assinados durante bastante tempo aí, tá? Então, ela tem alguns contratos vencendo, mas, tipo, cidade pequena, não faz muita diferença. Maringá é aquilo que eu falei, tá meio enrolado, né? Os caras estão numa discussão judicial e tal. Então é um ponto que está se discutindo. A princípio, não parece que vai dar muita coisa, mas enfim, tem que ver. Então, esses são os índices que eu comentei, alguns, né? De atendimento de água e esgoto. Então, eles atendem 100% com água tratada na área de cobertura deles, tá? Isso aqui é muito bom. Então, esse é um índice que eu falei que é melhor que das outras empresas. O de cobertura de esgoto já não é tão bom, tá? Esse é um problema que a Sanepar tem para resolver. A gente já discutiu em outros vídeos. Aproveitar, tem bastante vídeo no canal da Sanepar. Eu faço vídeo dela desde o começo do canal. Né? Vários vídeos, vídeo grande, vídeo curto, tem à vontade para vocês. E a gente discute exatamente esse ponto, né? Que Paraná tem um monte de fossa séptica ainda, uma questão cultural, mas boa parte dos investimentos que a gente viu ali aumentando são para cobrir aqui, tá? Mas a notícia boa é que onde ela coleta esgoto, ele é 100% tratado. Isso aqui é muito bom, tá? E esse é um absurdo, como em outros lugares, né, tem muito esgoto que não é tratado, velho. É triste falar isso hoje em dia, né? No Brasil. Enfim, ligações de água, aquele primeiro fator que eu falei, né? Que sobe um pouquinho. Quanto? 2%. Mas vai somando aí, vai crescendo, 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 vai aumentando, né? Ligação de esgoto tende a crescer mais, por quê? Porque esgoto tem uma cobertura mais baixa, né? Então, então como é que cresce a ligação de água se já é 100%? É de cobertura, então você vai ter novas residências, né? Aumento da população, novos estabelecimentos usando, então você tem crescimento mesmo cobrindo toda a área. Tá? Agora aqui a tendência é crescer mais e, né, daqui em diante crescer até num ritmo mais acelerado. Tá? Vamos observando aí o dia que esse número passar de 80, depois lá no futuro passar de 90, né? Essa é a avaliação da empresa. Eu vou falar nos vídeos, lá atrás, quando eu comecei a investir nela, era 70 e pouco, foi crescendo e tudo mais. Tá? Então, com o volume medido de água, aquilo que a gente falou, vai crescendo ali 2% ali. Né? Volume tem diferença do meu volume medido para o volume faturado, porque algumas residências lá se enquadram em programa social, tal, aí tem subsídio, benefício, tá? E o esgoto tem que crescer mais, beleza. Esse é um indicador legal também de perdas por ligação, então ele mostra a eficiência do trabalho da empresa. Isso aqui, o que, que é perda, né? Por onde perde água? Pode ser desde coisa técnica, vazamento, rede inadequada, coisa do tipo, até furto de água, né? É os gatos, popular gato. Né? E faz parte do trabalho da empresa combater isso aí, tá? Você vê que não muda muito. É bem estável assim, né? Que mais que tem? Aí o número de casos, de postos, estação de tratamento e tal. Inadimplência chegou a dar uma piorada, nada demais. Esses utilities acaba que a inadimplência não impacta tanto, né? Eu até achava que poderia ser pior, mas na prática a gente vê que não é tanto. Esse índice de perdas aqui, ó, é mais fácil de achar nas outras empresas, né? Aqui tá por litros de água, não quer dizer muita coisa pra gente. Né? Você vê que o índice de perdas é alto, né? 30%. Mas comparando com outras empresas, da época que eu me lembro aí, era o melhor. Bom, aqui a gente tem as barragens. Por que é importante ver o volume das barragens? Porque ela passou por uma crise hídrica em 2021, eu não lembro agora. Foi 2021, né? Que ela teve um problema sério de abastecimento, principalmente em Curitiba e tal. Ela tem feito investimentos para ampliar esse volume de armazenamento e tal, né? Mas hoje zero problema, tá? 90% cheio, zero de problema. Mas curiosamente não, né? A notícia boa é que o ano que teve crise hídrica forte lá em Curitiba, a empresa mal sentiu o resultado. Pega a Sabesp e olha quando tem crise hídrica em São Paulo lá, um estrago que é. Né? Então, isso aí, né, dá bastante resiliência para o investimento na empresa. Bom, agora a gente entra nos dados econômicos, né, normais, receita, custo, tudo.
E é isso, a receita vai subindo 7%, né? Vocês viram, é 2% ali de aumento de água, mas entrei aqui, mais o reajuste, no final o reajuste acaba puxando. Mas é isso, um crescimentinho, né, legal. Ó, de onde vem o crescimento? Reajuste tarifário, crescimento de volume faturado, aumento no número de ligações, que é exatamente o que eu estava falando, né? Custo de despesa operacional tende a não descasar muito daqui, tá? Vai ser um período um pouquinho mais, um pouquinho menor, mas a tendência é acabar acompanhando, né? Pelo menos no longo prazo, tá? Em relação a custos, você vê uma lista grande aqui, mas o principal é pessoal e materiais, né? Energia elétrica, serviço de terceiro, depreciação não conta, aí tem um monte de perda aqui, taxa de município, renovação. Isso aí, um trimestre vem mais, outro vem menos, né? Esse trimestre veio uma multa ambiental grandinha. Então aqui acaba que um ou outro vai compensando e tal. Os mais importantes de ver é pessoal, né? Os materiais e energia. Tá? Aqui no ano a gente vê o quanto o custo de pessoal pesou, né? Eu falei mais cedo. Inclusive, os resultados do segundo e terceiro tri não foram tão bons, né? Porque aumentou bastante a despesa e não tinha compensado na receita. Agora parece que deu uma equilibrada. Então, isso aqui pesou bastante e o que ajudou foi a queda no custo com energia, né? Aí uma coisa acabou ajudando a outra. Mas é isso, são as flutuações aí pontuais, quando teve bastante inflação, teve que reajustar o pessoal. Não que a empresa perdeu produtividade. Quando você olha outras empresas assim, você vê que cai a margem e tal, fala, essa empresa está perdendo produtividade, a gente viu lá M Dias e tal, né, fábrica ociosa, é que não tem muito disso, né, mas essa questão estruturante. Então, os principais custos aqui, o resto é muito atípico, pontual e vem uns para lá, uns para cá. Resultado financeiro nunca foi grande preocupação para ela, mas agora tem que começar a ficar de olho, porque se ela continuar investindo bastante e isso fosse refletir no aumento do endividamento, né, principalmente com taxa de juros que a gente tem hoje, né, pode começar a piorar. Por enquanto, ainda não é um grande fator, porque o custo da dívida dela é muito baixo. Ela consegue umas dívidas subsidiadas e tal, né? Então, ela tem um endividamento bem saudável. Vocês viram lá, um ponto qualquer coisa. Ela sempre girou em cima de 1,5. 1,4, 1,5, 1,4, 1,5. Agora deu uma subida para 1,7 e pode ser que seja tendência, tá? Por enquanto, não é nada grande para se preocupar, mas, né, é algo para ir acompanhando, tá? Lucro líquido subiu pouco nesse trimestre, menos que a receita por conta daquela pressão de custos que a gente comentou, né? Mas, enfim, né, saudável ainda, fechou o ano com um lucro bom, né? Ajustado aos não recorrentes, tá aqui, teve um crescimentinho de 21 para 22, crescimento no trimestre. É bom. É uma pressãozinha de margem, mas resultado bom, tá? Isso aqui é raro de ver a empresa colocando release, né? Distribuição lá, o valor distribuído. Você vê lá para onde vai o dinheiro, né? Vai para pagar funcionário, né? Pagar imposto. E é o que sobra para acionista. É isso aqui, né? Os dois aqui. Enfim, de novo, acho que a gente já falou tudo isso. Tá. Olho na dívida, né? Por tudo que a gente já explicou. Isso aqui tá muito atrasado nessa, né? Para uma empresa. Esse tipo de indicador, assim, né? Normalmente a gente não usa hoje em dia nas análises. EBITDA e tal. Investimentos, esse é o ponto-chave, né? Ela acelerou muito os investimentos. Se a gente for olhar o histórico, né? Que dá para ver bem aqui no Fundamentei. Até alguns anos atrás era 700 milhões de investimento, né? 700, um pouquinho mais, ela foi para 1,7. No curto prazo, é pressão na dívida, pressão nos proventos. No longo prazo, isso aí vai retornar em resultado, né? Mas pode dar uma descasada aí. O que mais? Assim, o índice de alavancagem não é o problema isso aí de 1,4 para 1,7, né? Tá tranquilo ainda, tá? Mas com taxa de juro alto, você pode pesar um pouquinho o resultado financeiro, né? Se demorar muito para ela recompor nos reajustes também. Enfim, no longo prazo continua sólido, né? A dívida dela é super longa, tem um custo relativamente baixo. Tem aqui, eu pulei. Aqui dá para ver o custo da dívida e tal. Muita dívida de TR, né? Tem uns de IPCA também, mas enfim, do BNDES.
algumas coisinhas que acaba sendo menos, ou ela consegue umas dívidas em euro, tudo bem, é pouquinho, mas tipo, 1% em euro, né? Bem tranquilo. A principal dívida dessa aqui é em TR, que tá bem abaixo da Selic, né? TR hoje tá quanto? Não faço ideia de quanto esteja. Mas é isso, pessoal. Não sei se tem mais muita coisa aqui. Você não pode empresa simples, tá? Bem simples. Aqui eles vão explicar a parte de regulação. Tudo bem, se você quer entrar na regulação, aí você vai ter que gastar um besunto aí para ver toda a parte, como é que funciona o reajuste, parcela A, parcela B, o que é reajuste, o que é revisão tarifária. Basta saber que aos poucos vai corrigindo pela inflação e mais pelo investimento da empresa, tá? Então, isso aqui sempre vem e vai, entra com pedido de reajuste, aí os caras aprovam, aí a justiça suspende, depois libera, e assim vai, né? Eu nem sei em que pé que ela tá, se tá esperando um reajuste grande agora ou não. Enfim, chega uma hora que você cansa de ficar vendo essas coisas. É isso, pessoal. Acho que falamos tudo que tinha de importante pra falar da Sanepar, tá? E o ponto, como é que é? Ah, você tá falando dos juros sobre capital próprio e tal, né? Dando uma flutuadinha aí. Observando no futuro como é que vai ser se houvesse aumento de endividamento. Então é isso, a empresa não tem muito o que falar, não tem muito o que complicar, né? É isso que a gente falou. E é basicamente uma questão do que você espera, né? O que você pretende de investimento. Você gosta de empresa sólida, consistente, que na crise não sofre. Ah, teve pandemia, impacto zero na empresa, né? Na crise não sofre, vai crescendo devagar ali, com a geração de caixa ok, né, asterisco para esses investimentos agora, né, distribuindo bastante proventos, é exatamente o que você precisa, que você está procurando. Se não, só tem essa aqui, vamos ver essa preferencial. Se você vê, né, o mercado dá um baita de um desconto em cima dela, né, por tudo isso que a gente está falando. Qualquer métrica aí que você usar. Eu tô falando muito isso, né? Qualquer métrica que você usar tá barato. Mas tá, uma empresa barata. Ela é espetacular? Não é espetacular, mas é uma empresa barata, redondinha. Aí vai, né, a decisão. Tá com um total yield, né, basicamente dividend yield bom, porque mesmo distribuindo pouco, como ela tá barata, né, puxa bastante o yield para cima. Tem as margens boas que a gente viu. Ela é bem administrada, tá? O pessoal olha, vê que é estatal e acha por padrão que ela é, né, que é uma empresa ineficiente. Não é não, tá? É uma empresa bem redondinha. Né? Vai crescendo ali, ó, 10% ao ano, pagando quase 10 de remuneração. Tem gente que adora esses números, né? Acho espetacular. Acompanhar endividamento. Então, é isso, não tem o que complicar. A nota, esse tipo de empresa depende muito do teu perfil. Porque se você quer esse tipo de empresa suave, é exatamente o que você quer. Eu, como, né, vejo tudo quanto é tipo de empresa, eu vou deixar um quatrinho aqui, até para essas questões de investimento. Ela cabe um 5 aí tranquilamente se for o teu perfil. Se não for o teu perfil de empresa resiliente e tal, você pode até testar ela, né? Então, nesse ponto, a gente acaba ficando limitado exatamente, porque ela é muito específica, né, para, né, um comportamento como empresa, né? Então, os resultados do ano de 2022 foi, né, aumento nas despesas, principalmente de pessoal, decorrente da inflação nos últimos anos, tá? Essa é a grande novidade, porque a receita continuou crescendo o que cresce, né? A alavancagem como for, né? O resto dos indicadores continuou evoluindo, né, como de costume. Novidade, a questão dos investimentos, né? A empresa aumentou o ritmo dos investimentos, o que deve durar mais alguns anos. Eu não lembro lá o plano estratégico quanto era, né? E esse impacto já foi sentido no endividamento, que continua sob controle, né? Mas pode aumentar com o maior volume de capex. Só para não escrever endividamento de novo, né?
Empresa redonda, com resultado consistente, resiliente, sólido, né? Vou botar consistente para variar. Redonda, com resultado consistente. Não cresce tanto, mas também tem, né, poucos riscos, tá? Acompanhar de perto a evolução dos investimentos e como a empresa administra a estrutura de capital. É isso, pessoal. Sanepar simples, não tem que inventar. Vai ter gente que vai detestar, porque quer empresa que cresce, que gera valor, que uau, não é ela. Vai ter gente que adora, que só quer uma geração de caixa na carteira, ou enfim, só quer uma empresa geradora de caixa na carteira, duas, para equilibrar suas outras agressivas, é uma boa opção. Tem gente que não investe porque é do governo, é um filtro que você pode colocar, mas a gente viu lá que o governo acaba que não atrapalha a empresa, né? Os reajustes vão ter regulação independente, se a empresa for privada ou pública, e assim, pelas margens, dá para ver que é uma operação boa, rentável, então, né, não tem grandes problemas em relação ao governo aqui, tá? É isso. Acho que não tem mais nada para falar sobre a Sanepar. Presenho bem legal, bem interessante. E, enfim, né? Esteja, né? Seja sincero com você mesmo sobre o seu perfil e tal. E não enche o saco dos outros. Eu vejo que o pessoal se incomoda muito com os outros, né? Eu faço um vídeo desse falando da empresa em si, falando, ó, para quem tem um perfil, né? Certo, ela é excelente, vai ter gente que vai detestar. Aí o cara que detesta vem falando mal, empresa porcaria, blá, 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 blá. Aí vem o outro, não, empresa espetacular, não sei como os caras não estão vendo, né? Vocês não conseguem ter empatia, entender que tem outros investidores com objetivos diferentes, com focos diferentes, tá? Isso que é importante, que falta um pouco aí pra vocês. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da Sanepar. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!